paz do Senhor Jesus. Quero falar um pouquinho sobre o currículo de Davi, né? Estava um dia, alguns anos atrás, dentro do infantil com a Letícia, ela era pequenininha, né? E bebezinho, e ali tinha muita gente. E o Senhor perguntou para mim, será que tem Davi aqui? Eu olhei, estava lotado. Será que tem Davi aqui? E eu fui orar para entender, e o Senhor mostrou que Davi, né, é aquele que se coloca a enfrentar dificuldade. Vamos ler algumas passagens sobre Davi no livro de Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 16, vamos ler o versículo 11, ele fala assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, e disse ainda: falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à mesa, em roda da mesa, até que ele venha. Então mandou em busca dele, e o trouxe. Era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Aqui no versículo 16, capítulo 16, versículo 16 de 1 Samuel, diz assim: diga, pois, nosso Senhor a seu servo que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, e o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pelas mãos de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, o amou muito, e foi seu pajem de armas, né? Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha para ver, nós estamos falando um pouquinho do currículo de Davi. E aqui nós vimos Davi, quando o profeta está na casa dele, Davi está no pasto. Era uma festa muito grande, um profeta na casa de alguém. E o profeta está ali na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, e o menor não está ali, Davi não está presente. Davi está no pasto apacentando as ovelhas. Ele é desprezado, humilhado, rejeitado, abandonado, esquecido, e começa a se passar os filhos de Jessé por Samuel. E Samuel pensa que aquele não é aquele grande, formoso, não. E quando passaram todos, ele fala: acabaram-se os mancebos? Não, ainda falta o menor que está no pasto apacentando as ovelhas. Manda buscá-lo. E veio, quando Davi chega, a confirmação de Deus, né? O currículo de Davi era... Quando a gente olha e vê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? A gente imagina, né? Olha para ver, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas Davi, ele confiava no Senhor, né? Davi, ele sabia que Deus, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Olha para ver, e o currículo de Davi é interessante, porque desprezado, humilhado. Quando o Senhor me perguntou: será que tem Davi aqui? Eu começo a olhar e vejo, né, no meio de uma multidão, será que tem alguém disposto a enfrentar? Será que tem alguém disposto a enfrentar a dificuldade? O gigante é grande, nós estamos vendo aqui, ele foi ungido. Ele era um menino desprezado, humilhado, esquecido, abandonado, e Samuel mandou chamar ele, e ungiu ele, dá unção, até sentar no palácio, tem um tempo, e esse tempo a gente vai ver que Davi passa por muitas situações,
aqui, o rei é atormentado, né? O rei é atormentado do espírito. Nós lemos do espírito mal que vem da parte do Senhor, porque o Senhor se retirou dele. O Senhor não era mais com Saul. E mandaram buscar Davi, e Davi tecia harpa, né? E a sequência, nós vamos continuar a leitura para ver o currículo de Davi, né? O currículo de Davi, no capítulo 17, o versículo 17 diz assim: E disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão toscado e esses 10 pães, e corre e leva ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos, e ver se lhes vai bem, e tornarás o seu penhor. E estava, né? Vou pular um pedacinho aqui, né? Aleluia. Davi, então, de madrugada, versículo 20, se levantou, do capítulo 17, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se, partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja, né?